Oi, 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 quinto ano! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Pati, hoje nós vamos ter uma aulinha de artes e nós vamos utilizar o nosso livro de artes, tá bom? A primeira página aqui, né? Nós vamos abrir na página 4, tá certo? Onde nós temos aqui uma imagem a ser explorada, né? O passado está presente. Olha que imagem interessante essa que nós temos aqui para o nosso estudo de hoje. Nós estamos vendo aqui o que nos aparenta ser um povo egípcio, não é isso? Porque a gente tem pirâmides aqui e as roupas são muito, né, convidativas a esse tema. E mais à nossa direita nós vamos ter pessoas utilizando ali algum tipo de itens tecnologicamente utilizados no nosso período de hoje em dia, não é isso? O passado está presente no hoje, né? E é isso que a gente tem que refletir sobre essa troca de ideias. Aqui na página 4 tem uma pergunta que você pode responder da maneira como você quiser. Aqui é uma troca de ideias. Eu quero que você pense e reflita nessa questão. Na arte, o que você acha mais importante? Preservar o antigo ou inovar? Peraí, tio, o que é isso? Calma, eu vou te mostrar o que é. A gente já volta aqui nessa questão. Nós vamos aqui, ó, na página 5. Eu quero mostrar para você a diferença de duas coisas. Algo que é tradicional e algo que é inovação. Então, é tradição e inovação, certo? Aqui está perguntando assim, você já viu peças de arte feitas por povos antigos e por artistas que viveram antes mesmo de você nascer? Você não viu? Então, a gente vai ver agora. Quer ver? Ó, vou te mostrar aqui algumas. Olha só. Esse quadro aqui foi, eu não vou dizer para você assim a questão de quando que foi feito, quem é o artista, não é o caso aqui, mas eu quero que você perceba alguns detalhes aqui. Esse quadro aqui ele foi elaborado ali aproximadamente pelo século XVI, XVII, onde as pessoas não tinham muita expressão no rosto, tá vendo? Geralmente essas pessoas elas ficavam em pose, né, para que esses quadros fossem pintados, e a pintura de um quadro demorava muitas horas, então as pessoas não esboçavam alguma situação no rosto, alguma expressão no rosto, porque isso poderia demorar muito, né? Então a gente está falando assim de um período que é chamado de barroco, né, período do barroco, e você pode perceber que as cores elas são muito próximas aqui do amarronzado, e a gente tem uma textura um pouco esfumada, né? As figuras são bem assim, não tem umas linhas muito bem definidas e o fundo com pouca luz, não é isso? Aí a gente vem para cá para essa imagem, ó. Essa parte aqui ela já é focada no período do Renascimento. O período do Renascimento é ali por volta do século XV, aonde os quadros geralmente tinham algum apelo religioso, né? Geralmente por conta do domínio que a Igreja Católica tinha nessa época, né? E aí as pessoas elas eram guiadas e orientadas sempre a refletir algum tipo de obra, pintura ou escultura, ou até mesmo arquitetura voltado para aquilo que era santo, voltado para aquilo que era sacro, certo? A gente também tem esses aqui, ó. Esse daqui já é o barroco também. O barroco ele era considerado justamente uma obra que era chamada de grotesca. Perceba mais uma vez como esse daqui, ó, da mesma maneira como esse, você já está vendo aqui uma imagem mais escura, né? Aqui é como se fosse Cristo, né? Aqui é a figura de Cristo que ressuscitou, né? Saindo da cruz. E ele tem aqui o seu lado ferido, né, enquanto ele estava na cruz, e ele pega aqui o dedo de Tomé e coloca na sua ferida, tá vendo? Isso gera o quê? Aquela sensação de repugnância, né? É isso que o barroco faz. O barroco ele gera essa sensação de, ai, meu Deus, que coisa, né? E aqui a gente tem escultura, né? Essa aqui é conhecida como a Pietà de Michelangelo, né? Aqui você também percebe que é Maria segurando o corpo de Jesus, né? Depois de ser tirado da cruz. Você percebe que tinha um apelo muito religioso nessa época, né? Tudo que você via tinha um apelo muito religioso. Mas você não vê Maria expressar desespero. É o filho dela que está morto no colo dela, mas ela não expressa nenhum tipo de dor. Cristo também aqui não tem nenhuma expressão
né, facial. Isso era característica daquela época. Então aqui a gente tem, ó, as imagens, ó, ampliadas de algumas pinturas da época. Você não vê os olhos terem algum tipo de expressão. São olhos mórbidos, parados, quietos, né? Mais ou menos isso. Olha aqui, ó, imagens mais uma vez voltadas para o religioso, né? Onde você não tem assim tantas expressões, né, faciais. Agora, quando a gente passa para a arte moderna, olha a diferença do antigo para o atual. Você já vê uma mudança. Ó, esse quadro aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse quadro aqui é do período do surrealismo, certo? Feito por Salvador Dalí. E nesse quadro aqui você já vê o quê? Aquilo que mais chama a atenção da gente é essa quantidade de relógios, né? Que tem aqui, todos molengas, né? Então, nesse quadro, ele quis dizer alguma coisa quando ele começou a pintar essa tela. Né? Ele coloca todos os quadros meio molenga. Né? Você pode ter diversas interpretações. Há quem diga que esses relógios que estão aí amolecidos representam o tédio, porque o tempo não passa ou porque o tempo demora a passar. Outros dizem que é o tempo que perdeu o valor, ou seja, as coisas perdem o valor muito facilmente. Daqui a pouco as coisas já não têm mais nenhum tipo de utilidade. Por que ele fala, que eu te falo isso? Que eu tenho uma interpretação trazida por outras pessoas da área da arte, que esse relógio aqui, não sei se você consegue ver, mas ó, ele tá cheio de formiguinhas aqui em cima, tá vendo? E as formigas, para o artista, representam, no caso dele, que tinha um pouco de medo delas, né, a questão do estragar, né, da putrefação das coisas, que tudo se perde, nada tem valor. Né? Então talvez seja essa expressão também. Olha esse que interessante, ó, o quadro do Munch, né, chama O Grito. Aqui você já vê expressão, ó, no rosto, o cara tá desesperado aqui, né? Esse quadro chama O Grito, né, do Munch, muito famoso. Ele tá aqui numa ponte, né, mas ele bota a mão na cabeça, abre a boca, né, e o quadro chama-se O Grito. Então você já vê que diferença das obras mais antigas, que não tinha nenhum tipo de expressão facial, e essa daqui já tem, né? A gente vem para uma área mais moderna ainda, que é essa daqui, ó. Esse quadro aqui é muito famoso, é o Abapuru, da Tarsila do Amaral. Aí você fala, nossa, que quadro esquisito, né? Todo desproporcional. A pessoa tem uma cabecinha pequenininha, tem um pezão grandão, um bração grandão, né? Esse quadro, segundo a análise da própria Tarsila, mostra o trabalhador naquele período, que ele tinha que ter mãos e pernas fortes para o trabalho, mas ele tinha pouca mentalidade de defesa, ele não lutava pelos seus direitos, por isso que a cabeça é bem pequenininha. Né? A cabeça pequenininha fala de decisão, de mente. Então, como ele era o trabalhador na época, né? Ele era muito sugestionável à questão de ter emprego, porque existia uma falta de emprego muito grande. Então é mais ou menos isso que ela está querendo expressar, que o trabalhador tinha que ter mãos e braços fortes, mas nenhum tipo de raciocínio para lutar pelos seus direitos. Aí esse aqui já é um quadro mais moderno, também utiliza muitas formas geométricas e muitas cores, né? E olha esse aqui é muito conhecido, né? O estilo que é utilizado é muito parecido com o de Romero Brito, que a gente até estudou no ano passado, né? E vamos estudar mais uma vez esse ano, certo? Então você vê que a diferença de uma obra para outra é muita diferença. Por isso que aqui no nosso livro, né? Aqui, ó, já na nossa página, deixa eu ver aqui, a página 5, é isso? Isso. Aqui está perguntando para você, você acha melhor deixar a obra de arte tradicional, né, como essas assim, ó, antigas, né, ou você acha que é melhor inovar, colocar expressões faciais, colocar a sua própria interpretação, ó, na tela, né? Então aqui é você quem responde. Você acha melhor ser tradicional, né? Que a tradição é uma herança cultural que vai ser passada de geração em geração, ou você acha bom inovar, né? Então nesse espaço aqui é para você colar uma imagem, mas só a gente vai estar em sala de aula, né? Então você vai fazer um desenho, mas se você estiver em casa e quiser colar a imagem, você também pode, tá bom? Então aqui diz assim, ó, no nosso textinho: o mundo da arte tem... aqui a minha foto ficou cortada, deixa eu pegar aqui o meu livro de artes
que eu vou acompanhar a leitura com vocês por ele, tá bom? Mas você tem o livro, essa leitura aqui que a gente está fazendo é da página 5, tá bom? Então diz assim, ó: o mundo da arte tem uma longa história que se caracteriza pela soma das experiências de todos que aqui já viveram, do que pensaram e do que produziram. Essa história depende da nossa memória para não desaparecer. Imagine um mundo no qual toda a memória das experiências humanas fosse apagada e tudo tivesse de ser inventado do zero, o tempo todo. Como é que seria? Agora imagine um mundo no qual nada pudesse mais ser inventado. E se isso acontecesse nesse ano? Ou se tivesse acontecido há 100 anos? E se as inovações tivessem acabado 500 ou 1500 anos atrás? Então aqui é uma reflexão, é um texto reflexivo para que a gente possa pensar na questão da inovação. Se a inovação não tivesse mais como acontecer, tudo ficasse igual, paralisado, como seria? Né? Então aqui é uma forma de raciocinar a respeito da importância da evolução, da inovação e também da tradição da arte. É importante a gente ter a arte lá atrás como algo tradicional, para a gente reconhecer a época em que foram feitas, como que as pessoas pensavam e tudo mais. Mas também é importante inovar, porque cada época possui a sua própria temática e a gente precisa da arte para explicar cada temática. Agora que por último, na nossa última atividade, a gente vai escolher uma linguagem artística para expressar como seria viver em um dos mundos imaginados anteriormente. Qual a linguagem que você vai escolher? A tradicional ou a inovadora? Você vai escolher técnicas antigas ou você vai escolher técnicas modernas, como as que eu já mostrei para você aqui? Se você ficar em dúvida sobre qual escolher, dá uma olhadinha, volta aqui alguns segundos, alguns minutos no vídeo e reveja mais uma vez as suas escolhas de arte. Eu vou mostrar para você mais alguma vez também, ó. Temos as tradicionais, aqui, ó, com cores mais alaranjadas, avermelhadas, amarronzadas. Temos as modernas, com cores mais vibrantes, mais vivas, né, mais próximas do que nós conhecemos hoje. Você pode escolher, tá bom? Ou você escolhe a inovação ou você escolhe a tradição. E aqui você vai criar a sua própria obra de arte, tá bom? Você pode utilizar canetinhas, você pode utilizar lápis de cor, mas se você for utilizar pintura com tinta, primeiro você faça numa folha ofício sem pauta e depois que secar, você recorta e cola aqui, tá bom? Mas se você for fazer com canetinha e lápis de cor, não tem problema, você pode fazer aqui, porque esse é o seu caderno de artista, tá bom? Escolha uma das versões, ou a versão tradicional ou a inovadora, e faça aqui uma obra de arte autoral, segundo o que você gosta e usando as cores que você acha mais legais para deixar o seu trabalho bem interessante. Tudo bem? Então a gente se vê na próxima sexta-feira com aula de artes, tá bom? Um cheirinho para vocês e até na próxima semana, tá bom?